Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal SEAD. Essa aqui é a nossa linha de produção SEAD Explica, que te ajuda a revisar, retomar alguns conteúdos. Eu estou aqui à frente do componente de língua portuguesa. E vamos lá para mais uma aula, então. O título da nossa aula é: para que servem gráficos, diagramas e tabelas nos textos? O desafio da nossa aula é: o que os gráficos contam que as palavras nem sempre mostram? Então aqui nós já tivemos uma aula. Se você assistiu a playlist, você viu que tem uma aula já sobre esse assunto. A primeira aula eu te explico o que eles são. Hoje eu vou te explicar a função deles. Então, para que eles servem? Para que eles aparecem nos textos? Ok? Vamos lá? Então, o que é a função de um gráfico, tabela ou diagrama? A função é o papel que cada um tem dentro de um texto. Eles complementam as informações escritas, mostrando dados de uma forma visual e rápida. Por exemplo, em uma notícia sobre o consumo de frutas, um gráfico pode mostrar as frutas mais compradas, sem precisar escrever todos os números do texto. Então, se você assistiu a minha aula sobre esse assunto, você viu que a tabela, o diagrama, o gráfico, eles vão apresentar de uma forma mais objetiva as informações, certo? Então, a função dele está diretamente ligada a esse propósito, que é qual? É dar dados, mostrar informações de uma maneira mais dinâmica, mais lúdica, mais objetiva. Que às vezes o texto corrido fica cansativo de ler, fica difícil de identificar. E quando está na tabela, e principalmente a gente está falando de números, os números, quando eles aparecem numa tabela ou num gráfico, é mais fácil da gente visualizar. Quando a gente compara, por exemplo, situações no gráfico, de um ano para o outro, por exemplo, a gente sabe se aumentou, diminuiu. Entendem? Então, é para isso que eles servem. É para isso que eles apresentam, né, os dados nesses tipos de texto. Olha lá. Qual que então é a função da tabela? Serve para organizar informações em linhas e colunas, facilitar comparações entre dados e ajudar o leitor a encontrar informações rapidamente. Então, olha aqui, nós temos mês e chuva. Nós temos janeiro, o tanto que choveu em janeiro, o tanto que choveu em fevereiro, o tanto que choveu em março. Aqui vemos em quais meses choveu mais, sem precisar de um texto longo. Que foi qual mês? Janeiro, né? Que é 180. Viram como a tabela resume muita coisa? Agora vamos para o diagrama. Diagramas servem para mostrar relações entre ideias ou etapas, organizar pensamentos de forma lógica, facilitar o entendimento de processos ou classificações. O diagrama mostra a sequência e a relação entre ideias. Então aqui a gente tem qual ideia? Ó, alimentação saudável, boa digestão, energia para o corpo. Então aqui a gente mostra um ciclo, né? Então, se eu tenho a junção da boa alimentação com eu vou ter alimentação saudável, eu tenho uma digestão melhor e com isso eu ganho energia, certo? O diagrama ele lembra um pouco o gráfico. O que vai ser diferente do diagrama para o gráfico? Os números, porque nos gráficos vão ter números, no diagrama não necessariamente, porque o diagrama ele vai só conectar uma ideia de uma maneira lúdica, através de um desenho, mas o gráfico vai trazer números, dados, certo? Porcentagem. Ó, vamos lá nos gráficos. Os gráficos servem para visualizar dados numéricos, perceber aumentos, diminuições e comparações com facilidade, tornar a leitura mais interessante e clara. Olha aqui, é a mesma coisa da tabela, só que eu joguei a tabela no gráfico. Então, a quantidade de chuva em cada mês resume toda a tabela anterior. Então, lá na tabela que a gente falou sobre, olha aqui, na tabela que a gente falou sobre chuva, certo?
Aí aqui nós temos o gráfico dessa tabela. E aí esse gráfico já mostra o que? A porcentagem. Olha como que o gráfico a gente consegue visualizar o quanto mais janeiro choveu em relação a fevereiro e março. Olha que interessante, né? Então, o gráfico ele vai também trazer essa percepção visual para nós do que é, da quantidade dos números. Entendem? Então, o gráfico está ligado a números, dados, ok? Bom, o que nós aprendemos então com essa aula, gente? Gráficos, tabelas e diagramas têm função de ajudar na compreensão dos textos. Eles organizam, resumem e ilustram informações. A leitura de textos com imagem e dados é mais clara e dinâmica. E aí, para a gente fechar um raciocínio aqui, nós vamos ver que muitos textos científicos, de cunho científico, textos jornalísticos, trazem esse tipo de informação em dados, gráficos, tabelas, diagramas, porque eu preciso dinamizar, né, resumir, trazer de uma forma objetiva uma informação de uma pesquisa, por exemplo. Então, textos de cunho científico e textos jornalísticos, provavelmente você vai encontrar tabelas, vai encontrar diagramas, vai encontrar gráficos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Professor que nos acompanhou também, dá uma olhadinha na nossa legenda, que ela te ajuda no seu planejamento. Muito obrigada e até a próxima!